Livros, conhecimento fica, equipamentos quebram. Bora! Fala, povo das águas, estamos aqui novamente. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, aos meus seguidores, a minha família, a minha esposa, obrigado a vocês. E ó, pessoal, deixa eu avisar vocês, tá? Tá rodando aí nos grupos de WhatsApp uma loja Aqua Espaço Show, não tem nada a ver comigo. Aí o pessoal, fala com ele, entra com ação, não sei o que, não sei o que. Como isso é chato, né? Não é a Aqua Show, tá? Não é a Aqua Show. Toda a Aqua Show, a única loja Aqua Show é de Santo André, São Paulo, do Alberto Bacelar. Então, quando você for comprar luminária, suplemento, equipamento, bomba, não pergunte, é da Aqua Show. Você pergunta, é da Aqua Show do Alberto Bacelar? E peça uma prova. Eu vou mandar o meu... Eu tenho um jeito, você vai perceber que sou eu, viu? Não tem como não ser eu com o que eu vou falar. Ai, Alberto. Bom, mas gente, não esquece do like, tá bom? Não esquece do like. E bora que bora. Vamos falar hoje sobre mais conhecimento, menos tecnologia. De onde eu tirei isso, hein? Vamos lá, vamos conversar. Pessoal, é uma gratidão imensa poder fazer vídeos novos, estar aqui trazendo informações, conversando com vocês. E o que mais é gratificante para mim é que toda vez que eu vou escolher um assunto para falar, são tantas possibilidades que literalmente eu fico impressionado de ver como é que uma coisa que está no ar desde 2018 falando do mesmo assunto, né? Porque é o mesmo assunto. E ainda tem tanta coisa para ser falada. E o que mais eu acho bacana é que, assim, fugindo da tradicional, coisas que nós vimos e vemos, né, durante muito tempo, durante muitos anos aí, e continuamos vendo de uma forma tão diversificada. Uma das coisas que me levou a continuar no aquarismo foi o leque que se abriu diante da possibilidade de eu não precisar ser um cientista, de eu não precisar agir e provar coisas científicas ou ter que defender tese para ter um aquário bonito, um aquário legal, um aquário com uma biodiversidade bacana. E isso fez com que eu voltasse, eu não desistisse. Quando me apresentaram no meio da minha jornada, né, nesses 40 anos de aquarismo, no meio da minha jornada, eu fui reapresentado a uma metodologia atual, nova, de uma maneira de se fazer o aquarismo. E eu vejo tanta coisa nos canais, vocês não fazem ideia, talvez a maioria daqueles que não apoiam o meu trabalho não me assistem. Mas eu assisto o trabalho de todos aqueles dos quais eu não concordo com a forma deles fazerem. Às vezes eu fico até tarde da noite, assim, ouvindo a concorrência, sabe? E é justamente, são esses vídeos que eu assisto nesses canais e tudo mais, que muitas vezes eu olho e falo, meu Deus, realmente, a galera agora parece que a última moda é vender fosfato e nitrato, né? Como suplemento para aquário, vai dosar fosfato e dosar nitrato para atingir parâmetros ideais. E a gente ouve frases assim, sabe? Antigamente eu não tinha uma segurança científica.
Olha né, como é que é o linguajar. Eu não possuía uma segurança científica para ter um aquário. E acabava morrendo muita coisa, perdia muita coisa. Eu não precisava de confirmações. Sabe como é que eu fazia a comprovação científica? Eu observava na natureza. Eu tive a sorte de nascer numa cidade como Recife, né, que tinha uma barreira de coral, tem uma barreira de coral às portas, no quintal da sua casa, né, da sua cidade. E isso facilitou muito quando você é uma pessoa que observa, uma pessoa que fica atenta às coisas, né, fala, cara, será que não dá para pôr isso aqui, não dá para modificar isso assim, assado e tal. Então, junto com isso, eu nunca tive o lado preconceituoso, o lado de que determinadas informações não servem, isso aí não vale nem a pena assistir, não vale nem a pena ver. Eu nunca esqueço, acho que já comentei com vocês, quando eu fui levar meu livro numa dessas lojas, que até hoje existe essa loja, tá? Isso, eu estou falando de 94, 95, talvez antes. Quando eu fui levar o livro lá, e mostrei o meu trabalho, fui com um biólogo da Universidade de São Paulo, né? O Sérgio Corradini estava comigo, o Marcos Corradini, perdão, meu querido. E o cara da loja, ele me levou lá, o Marcos levou porque ele comprava as coisas nessa loja, eram poucas as lojas que mexiam com marinho na época. E, cara, ele pegou meu livro, abriu aqui atrás, né? E quando ele olhou a referência bibliográfica, como é ordem alfabética, né? Um dos nomes que com a Benson, um excelente nome, né? Aí vem o Conimetro, né? Aí Cousteau, é o terceiro, Jacques Cousteau. Ele fechou o livro, ele nem olhou, ele fechou o livro e falou assim, Jacques Cousteau não é referência para livros de aquários marinhos. Eu falei, nossa, sabe aquela coisa que você ouve e você fala, oi, como é que é? A gente está tratando, sabe, dois nomes que, em hipótese alguma, pode ficar longe de qualquer trabalho relacionado ao mar e aos recifes de corais particularmente, é o nosso querido Jacques Cousteau, né, oceanólogo e mais falecido, já todo mundo conhece a história dele. E o outro é o que tem os corais da Austrália, o Vernon, né, que é uma celebridade, um catálogo. Tudo que esse cara estudou e documentou no seu livro é maravilhoso. Então, não são livros para aquários? Não são, mas são livros que tratam daquilo que a gente quer ter no aquário. Como é que o coral se desenvolve, como é que o coral procria. Muitos lojistas não sabem nada sobre o coral, nada. Eu falo, né? E aí você tem que fazer um curso de biologia? Não. É como entender um pouquinho de psicologia canina, felina, quando você quer ter um gato, quando você quer ter um cachorro. Você tem que, né? Se você quer oferecer uma qualidade legal de vida a esse animal, você tem que entender que ele é um animal selvagem, porém domesticado. Já nos corais, eles são animais selvagens e nada domesticáveis. Mas todo organismo vivo tem uma capacidade tremenda de adaptação ao meio, numa maior ou numa menor intensidade. E foi em cima disso, foi em cima de procurar informações em que me falaram algo que até hoje eu considero como, assim, verdade. A gente, na hora de você adquirir, procurar informações, eu vejo. Outro dia eu estava no grupo de WhatsApp, o cara falando, eu queria saber se pode isso, se pode aquilo. Dá uma olhada nos canais. Tem um canal no YouTube do Alberto Bacelar. Aí o cara, acho que nem conhecia meu canal, falou, cara, eu não sou muito de YouTube, não tem nenhum livro que fale sobre isso. E eu ouvi, eu acompanho, eu não respondo tudo, mas eu leio a maior parte das coisas. Aí o cara falou, cara, assiste o vídeo do Alberto Bacelar, porque ele é meio diferenciado nesse aspecto. Ele não vai... Pô, esse cara só quer vender. Pô, eu também quero vender. O que tem de errado? Você, que está me assistindo, no seu trabalho, você não quer vender o seu trabalho? Né? Se você trabalha num escritório, se você trabalha numa faculdade, num posto, se você dá aula, todo mundo quer vender o seu trabalho. Agora, por que é que o trabalho do outro é o seu hobby, então o outro não pode vender o trabalho que é o seu hobby?
Ele não pode ganhar dinheiro com aquarismo? Por quê? Porque você se diverte com aquarismo? Percebe que isso é bobagem? Não é a questão de querer ou não ganhar o dinheiro. Eu adoro dinheiro, eu gosto de dinheiro. E se você não gosta, dá pra mim, tá? Eu não acho que dinheiro é coisa ruim, nunca, né? Pelo contrário, dinheiro é algo muito abençoado, muito. O incorreto pode ser o uso do dinheiro, mas não o dinheiro em si. O dinheiro traz felicidade, traz sim alegria, traz sim muita coisa boa, desde que saiba que possa ser utilizado. Tá? Obviamente sem todas aquelas conjecturas filosóficas, religiosas, né? De que o dinheiro não compra saúde. Claro, claro, mas vocês estão entendendo em que parâmetro, a que parâmetro eu me refiro. E dentro disso é legal ganhar dinheiro. Tudo isso que eu estou falando está ligado justamente ao vídeo de hoje, a questão de que conhecimento fica e equipamento quebra. Isso se deve ao fato de que todas as informações, desde que eu me lembro, eu procurava seguindo as orientações do Sérgio Rosso, do Marcos Corradini, do próprio João Carlos Basso. São aquaristas, são pessoas, são figuras dentro do mundo do mundo da água, né? Seja de água doce, água salgada, seja natural, rios, mares, oceanos, etc. Sempre me disseram, olha, toma cuidado, toda a informação, a melhor informação que você vai ter são dentro de livros. E isso não mudou até hoje. Então, a ideia do vídeo de hoje é trazer para vocês uma lista. Eu tenho aqui uma lista de 14, 15 14 ou 15 autores, entre nacionais e estrangeiros, que tratam, que cuidam, que comunicam, que ensinam sobre o aquarismo. No detalhe que todos esses nomes que eu vou falar aqui, eles buscaram informações, não foi em qualquer lugar. É por isso que é preciso ter, todo livro tem que ter, porque dentro desses livros que eu vou mencionar, alguns deles eu já li, tá em moda, né? Mas eu já li fake news em alguns desses livros. E olha que isso passou por revisão ortográfica, revisão científica, ou pelo menos deveria ter passado. E muitos deles não é uma fake news porque a notícia está errada. Muitas vezes a notícia está desatualizada em função do que foi descoberto. É vendida uma ideia de que para você ter sucesso dentro do aquarismo, principalmente um aquarismo de recife de coral, você precisa ter um monitoramento constante, quase que doentio, né? Das condições físico-químicas, principalmente relacionado à química da água. Como se a química da água fosse, assim, sabe, o principal fator de sucesso para deter. Porque determinados corais, se você tiver 0,001 cocosésimo, esse coral não vai por causa disso, por causa daquilo. E, gente, vocês não fazem ideia do quão resistente é um coral na natureza. Esse mesmo coral que você está falando aqui no seu aquário, se o aquário tiver com disso, ele não vai. Na natureza ele enfrenta adversidades e que submetem esse coral a uma situação muito pior, muitas vezes muito pior. Porém, claro, não estou querendo comparar a capacidade da natureza oferecer ao recife de coral condições para recuperação, para crescimento e tudo mais. É claro que é diferente no cativeiro, mas da mesma forma que há alterações muito bruscas e o coral se recupera, isso é possível, sim, é possível. As pessoas exageram muito, muito. Eu via isso quando eu abri loja, eu percebi isso. Me desculpem vocês que são aquaristas de disco, né? Aquele pessoal que gosta de disco, mas é tanta coisa, porque eu disco. E eu tive discos durante anos em aquários comunitários. Eu tive disco com um monte de planta, com um monte de peixe, com um monte de rodócimo, neon, bandeira, né? E os caras que eram disqueiro, eles entravam, via meu aquário de disco e falavam:
Cara, disco gosta de espaço. Disco precisa de espaço para nadar. Mas ele tem espaço. Não, mas o seu aquário tem muita planta, muita coisa. Eu nunca vi um disco correr. Nunca vi. O cara, na verdade, vou ser sincero, vou dar minha opinião sobre isso, tá? Porque na natureza o disco fica escondido embaixo de tronco. O disco não fica nadando, se expondo. Ele é um peixe meio panacão. O cara, ele precisa de espaço porque o disco é um peixe bonito e o dono do aquário quer ver o disco. E se botar um monte de coisa, ele não vê. E realmente, os discos que eu tinha no meu aquário era difícil de ver, porque eles estavam toda hora no meio da vegetação, se escondendo. Quer dizer, em prol do meu ego, eu sacrifico o bem-estar do animal. Ah, não é bem assim? Não vou entrar em polêmica, é uma opinião, tá? É uma opinião, baseada no estudo que eu tenho ao longo de todos esses anos no aquarismo. Da mesma forma, assim, como tem disco que vive em aquário vazio, sem nada, e em aquários iguais aos meus, isso prova que é possível você ter nos dois ambientes. Assim como é possível ter corais difíceis em ambientes onde você não faz nenhum teste, nenhum tipo de teste de cálcio, de magnésio, de nitrato, de fosfato, porque eu já vi aquários com corais tops nas duas situações. Aquele que fala bem de LED e fala mal de HQI, não teve as duas iluminações. Ele não teve. Ele está falando, ou ele teve e foi mal orientado no uso. Tá? Instalou errado, colocou no aquário fechado, com tampa fechada. Se ele fizesse como tem que ser, usasse... Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se ele usar HQI como remédio e não como veneno, vai dar certo. O LED também. Se ele usar o LED como remédio e não como veneno, vai dar certo. Mas eu estou cansado. Saiu esses dias agora um vídeo numa lumináriazinha de 36 watts e o cara me disse que ela toca aquário de 100 litros. Não toca. Ah, mas não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Mentira. Isso... Olha o manguezal desligando. Isso não procede. Isso não procede. Porque é necessário que a relação potência, litros, seja equilibrada, para que você tenha o par, para que você tenha lumens suficiente, a quantidade de luz suficiente com qualidade de luz suficiente. E isso é ciência, isso está num livro defendido e escrito por vários biólogos que são aquaristas, oceanógrafos que são aquaristas, químicos que são aquaristas. Então e eu tenho seguidores que escrevem aqui. Tá? É como o uso do LED verde. O LED verde não tem função nenhuma dentro de uma luminária. E mesmo empresas grandes que fabricam luminárias caras, jogam o LED verde. Isso não serve. O LED verde é como iluminar uma folha com uma luz verde. Vá pesquisar o que acontece se você iluminar uma planta com luz verde. É mais ou menos a mesma analogia. Então, dentro de tudo isso, o que eu trago como mensagem nesse vídeo chato é que você aprenda a ler. Eu ia colocar isso aqui em ordem alfabética, mas acabou não dando tempo. Eu também, né? Eu agora estou com essa questão de jogar 2 vídeos por semana, estou tentando. O primeiro vídeo foi jogado, foi posto ao ar nessa última quarta-feira, né? E eu espero que vocês estejam gostando da ideia. Eu estou adorando, porque eu estou pegando tudo de novo, revendo e reeditando. Dá um trabalho danado. Eu achei que ia dar menos trabalho, que o vídeo já estava pronto, me ferrei. Mas eu vou continuar nessa toada. Então, entre os nacionais e os importados dentro, né, nós temos 4 nacionais. Eu vou falar primeiro da gente, do nosso grupo. E tá na ordem alfabética, tá? Não é ordem de importância, claro. E todos eles, guardadas as devidas limitações, diferenças de técnicas, etc., devem e precisam serem lidos. Precisa ser lido. Se você ficar nessa de YouTube a vida toda, Instagram então, velho, TikTok, Instagram, Twitter, para estar acompanhando coisa de aquário, você não vai conseguir ter um aquário assim, com esse resultado, muito difícil, tá? Mas, né, tudo é possível, é difícil, não disse impossível. Então, na sequência, a letra A, sou sempre o A, eu era número 1 na escola toda vez. Alberto Bacelar com o livro Aquários Marinhos de Recifes de Corais, Montagem e Manutenção. Tá?
Aí vem o nosso querido João Carlos Bastos com o livro Aquário de Recifes de Corais. Na sequência, o Rômulo Gomes Queiroz, que eu já apresentei o livro dele aqui, Aquários de Recife de Corais, Teoria e Prática, tá? Eu vou colocar essa lista na descrição do vídeo, tá? Então a ideia é fazer isso, tá bom? Se eu não fizer, me cobrem depois, aí eu mando na próxima coisa, mas eu vou fazer sim. Então, e por último, né, depois do Rômulo Gomes Queiroz, Aquários de Recife de Corais, Teoria e Prática, nosso querido Sérgio Gomes, o Aquário e as Rochas Vivas. Esses são os quatro, olha, títulos que nós encontramos com certa dificuldade. Desses quatro, o do Alberto Bacelar e o do Rômulo estão disponíveis de maneira mais fácil. Aqui comigo, com o próprio Rômulo. Quem não conseguir contato com ele, fala comigo, eu passo o link deles para vocês. O do João, até onde eu sei, está esgotado. O João, até onde eu sei, também não tem interesse de fazer a venda. E o do Sérgio Gomes só se acha em sebo e tudo mais. São livros muito legais, gostosos. Busca, vale a pena você ir atrás, tá? Para uso pessoal, se você não encontrar para compra, faz xerox, manda fazer uma cópia, vai numa dessas papelarias, nessas gráficas, perdão, da vida, pede para fazer uma cópia em caderno, porque quando eu não tinha dinheiro na época para comprar livro, cara, eu fazia isso. Eu já xeroquei livros importados, tudo, porque eu não tinha din para comprar o livro original. E era proporcionalmente era muito mais caro que hoje, muito mais. Não é que nem hoje que você tem aí a AliExpress da vida, tem o Amazon, enfim, essas plataformas que traz tudo a preço, muitas vezes até sem impostos, sem nada, tá? E aí, na sequência, nós temos aqui, olha, o nosso Dick Mills, The Marine Aquarium, Michael Paletta com o livro The New Marine Aquarium, o Jacob Nielsen e o Steve Fossen, né, também, o The Modern Coral Reef Aquarium, todos os volumes, são 3 ou 4 volumes, vale muito a pena. O Daniel Ramírez, inclusive acho que o nosso querido Alex Correia deve conhecer ele é daquele pedaço lá dele, junto com Julia Sprung. O Ramírez escreveu Invertebrates, a Quick Reference Guide, né, uma referência rápida, um guia de referência rápida dos invertebrados. Legal demais esse livro. O nosso Julian Sprung com o Charles Delbeck, né, o The Reef Aquarium, todos os volumes valem muito a pena. O Julian Sprung tem um livro que chama Reef Notes, acho que são 4 volumes, 3, 4 volumes, muito legal, Reef Notes. O John H. Tulloch, The Natural Reef Aquariums, inclusive eu roubei dele esse título desse livro aqui, está num capítulo, acho que é o capítulo número 1, ele inicia o capítulo 1 com essa frase, né? Mais conhecimento, menos tecnologia. E é daí que eu tirei: equipamento quebra, conhecimento fica. E também para quem tem problemas, que quer saber sobre doenças de peixe, a Catherine Hadfield e o Light Clayton. É o Clinical Guide to Fish Medicine, um guia clínico de medicina de peixe, né, para a medicina dos peixes. Eu trouxe aqui uma lista curtíssima. E essa lista, nos Estados Unidos, ela passa de 4, 5 mil títulos. E você fala, mas eu não leio em inglês. Se você conseguir comprar o livro, tirar uma fotozinha com o celular, mandar escanear, você consegue traduzir. Hoje a gente tem tradutores digitais facílimos. E é justamente nesse mundo, é nesse conteúdo, é nesse bloco. Olha, daqui, sem medo de ser feliz, sem medo de estar falando bobagem. Se você conseguisse reunir os 4 títulos brasileiros e ler os 4 títulos brasileiros, os 4 que eu te falei, o meu, o do Alberto Bacelar, João Bastos, Sérgio Gomes e o do Rômulo Queiroz, com absoluta certeza, você ia economizar muito dinheiro. Muito, mas muito dinheiro. Despir-se de preconceitos. As pessoas acham que youtubers, eles só usam as plataformas digitais, né, os canais e tudo mais, com o intuito de melhorar o seu rendimento. Não que o cara não goste do aquarismo, mas é uma visão muito diferente. Eu vejo coisas que realmente me deixam muito triste.
Essa semana me procuraram um aquário de 80, 50, 50. Um aquário do tamanho de 200 litros, com 2 ciclídeos, 2 bandeiras, pangaços e ai meu Deus, aquele carnívoro que chega, o peixe atinge quase 50, 60 centímetros. Qual que é o nome, meu Deus? Pirarara. Acho que é pirarara. Aquele peixe, né, de fundo lá, tá, parece o pintadão. Cara, eu olhei assim, falei, gente. Aí, junto com isso, claro, né, um monte de outros peixinhos coloridos. Plati, o cara vendeu espada, plati, sabe, um monte de coisa. Paulistinha. Resumo da ópera, né? Aquário novo. Botou basalto, sem pedra, sem decoração, sem nada. Aquele monte de peixe, um filtrão dentro, um ranguinho. Não, esse filtro é bom, aí ele toca tudo aí. Vai limpar bem a água aí, pode ficar à vontade. Em 15 dias não tem mais nenhum peixinho pequeno, foi tudo por rato. Ai, que dó que dá isso, gente. Sabe? Aí a pessoa vem e fala, eu dei de presente uma moça, né? Eu dei de presente pro meu pai, ele gosta tanto, sempre quis ter um aquário em casa. Aí eu fui numa loja aqui assim, assado, aqui no ABC Paulista, aí o cara vendeu isso aí pra ele. E de lá pra cá, acho que já morreu 10 ou 12 peixes, os pequenininhos tudo. Cada dia diminui, a gente não acha, não vê. Outro dia a gente viu que um correu atrás do outro e tava batendo no outro. Então, assim, esse erro é grotesco, claro que é grotesco. Mas ele foi orientado por uma empresa, por um lojista. Ele foi orientado por alguém que, em teoria, essa pessoa podia muito bem sentar na frente de um celular e falar, ó, tô vendendo isso assim, 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 você bota esse filtro, pode levar esses peixes, monta desse jeito. Ok? Ok. Desliga o vídeo, você assiste, que legal, vai lá e faz. E desde sempre eu tenho feito assim, desde sempre tem dado errado. Percebe? Então, precisa tomar cuidado com isso. E da mesma forma que existem esses absurdos, existem as nuances. Que aparentemente a pessoa parece estar tão certa, ela fala aquilo com tanta convicção, que realmente, se você não fizer uma análise química da água, para você saber aí, pelo menos de 40, 50, 70 coisas, parâmetros da água, você não consegue ter um aquário. Ou você faz isso, ou você não vai conseguir ter isso. Não é que não vai. Aí quando a gente conversa com esse pessoal, não é que não vai, é que é muito mais fácil. Não é mais fácil. Não é mais fácil você ficar tendo que passar 2, 3, 4 horas, sabe? Tá fazendo análise para acertar uma dosadura, para acertar um negócio, sendo que é algo que é evidente, que é mais do que óbvio. Tudo que tem no aquário é você que coloca. Não há como aparecer algo do nada. Não existe geração espontânea. Nada nesse universo vem do nada. Nada. Tudo se transforma. Não é assim? Lavoisier. Tudo se transforma. Tudo vem de um processo de transformação. As coisas não se criam, não se desaparecem. Elas se transformam. É uma reação. Então, são raríssimos os casos onde, seguindo o beabá, a gente não chega no resultado. Eu procurei durante muitos dias aí, agora com a notícia do passamento, né, da passagem da nossa querida Palmirinha, lembra? Eu procurei um meme que fizeram comigo, de aquário, né, e receita de bolo. Aquário não tem receita de bolo, ela batendo um bolo assim, acho que tinha um aquário, eu não lembro como foi, eu procurei. Uma hora eu vou achar, vou trazer para vocês. E eu fiquei, na época, eu falei, me senti honrado de ser comparado a uma celebridade como a Palmeirinha, né? E tem receita sim, gente. Claro que tem receita. Às vezes a sua receita, ela é diferente da minha. A sua receita leva você a fazer um teste que te custa 400, 500 pau e que você vai demorar aí não sei quantos dias para receber o resultado. Ou a outra você faz instantâneo de forma eletrônica e o resultado é na hora, mas você paga aí 800, 900, R$1.000 no aparelho. A outra você paga num kit ou numa mala 2.000, 1.200, 1.500, tem tudo que é preço tipo. As outras levam você a comprar um monte de teste que não funciona, que você vai pagar barato e não vai funcionar, e a falta de bom senso também, ela faz-se presente, né? A pessoa acha que não é que sempre o mais caro é o melhor, e muito menos que o mais barato é o pior. Isso não é lei.
É uma tendência, mas não é uma lei, não é uma realidade por si só. Não é 100% realidade isso. Então é preciso que passe pelo crivo da análise, do bom senso. E qual é a melhor forma? Uma informação onde o cara, para escrever aquilo, ele teve que estudar, ele teve que pesquisar, ele teve que ter autorização, inclusive. Meu livro, para tudo que está ali, e se tiver algo que está biologicamente errado, é porque na época, no ano em questão, por isso que a referência bibliográfica vem com o ano. Quando você faz uma referência bibliográfica, e isso não é feito do jeito que eu querer, do jeito que eu quiser, do jeito que eu querer é ótimo. Isso não é feito de qualquer jeito. Como é que você faz a referência bibliográfica? Você tem que pôr primeiro o autor, em seguida o ano, para depois dizer o título. Olha só como é importante isso. A referência, por exemplo, Dilbeck J. Charles e Sprung Julian. Primeiro sobrenome, nome, depois o ano. Dilbeck Charles, Sprung Julian, 1994. Aí vem o título. The Reef Aquarium, a Comprehensive Guide to the Identification and Care of Tropical Marine Invertebrates. Volume 1, depois volume 2. E por último, a editora. De onde? Quem editou? Ricordia Publishing. Ou seja, aqui, o nome da pessoa e o ano que ela escreveu, bem como o título, é o primeiro grande responsável. O segundo grande responsável pelo que está aqui, a editora. A editora Nobel, quando lançou isso aqui, ela era a responsável. Quando não há editora, o único responsável pelo que está aqui é o autor do livro. Por isso, você pode, quando fizer algo baseado numa literatura de algo publicado, e aquilo te trouxer problemas, você pode entrar em contato e pedir ressarcimento, ou pedir uma explicação, ou uma... Entendeu? Por quê? Porque isso tem compromisso legal. Isso é um documento. É um documento. É bem diferente, por exemplo, de você... Como é o que anda acontecendo, e é por isso que estão querendo, né, mudar essa questão da internet. Porque vira terra de ninguém. O cara publica coisa que você segue, mata teu aquário, e aí? Quem se responsabiliza? Ah, o Papa. Não pode ser assim, não pode ser dessa forma. Então é preciso que você, enquanto você ainda tem muitos canais, muitas informações, muitos WhatsApp, sabe, essas plataformas que, né, são essenciais, são muito boas, são bem-vindas, mas que precisa tomar cuidado com relação a quando você as procura para informação. É diferente, sabe? Eu quero uma piada, eu quero assistir um vídeo, eu quero assistir um filme, ouvir uma música. É diferente de quando você procura isso para se informar, para usar dentro de um objeto que chega a custar 150 mil reais. Quanto vocês acham que custa ter um aquário desse hoje, gente? Para montar isso tudo, com esse tanto de coral que está aqui, com os peixes que estão chegando. Não é menos de 120, 130, 150 mil. Não é. Não é para chegar nesse ponto. Não é. Então você precisa ter... Você acha que eu, Alberto Bacelar, estaria ensinando isso tudo? Amanhã um cara vai, faz tudo bonitinho, documenta tudo bonitinho, dá a BO, e aí? Fica por isso mesmo? Percebe que a gente tem uma coisa muito importante que se chama responsabilidade daquilo que a gente ensina, daquilo que a gente passa, não é isso? Então, o recado desse vídeo que eu estou trazendo para essa semana, que é um vídeo chato, é um vídeo bem chato, mas que eu acho que aqueles que verem, dá o like, tá? Mesmo sendo chato, dá o like. Aqueles que assistirem, aqueles que forem atrás dessa literatura e tudo mais, vão estar anos-luz à frente, muitas vezes, daqueles que têm 40, 50 anos de aquário e nunca saiu da caixinha. Nunca saiu da caixinha. Eu sempre falo isso aqui. Eu sigo o método Alberto Bacelar Aquashow, mas eu conheço muitos métodos, muitas metodologias. E cada uma que chega até
mim, eu estudo, eu analiso, eu pondero e vejo onde isso vale mais a pena no meu sistema do que o que eu faço hoje. Opa, olha, tá valendo, isso tá compensando. Eu mudo. Não é porque, sabe, um complexo de Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Não é assim. Não é assim. E não tem que ser assim, não, né? Então, vamos aprender a abrir a mente, vamos aprender a buscar informação em fontes confiáveis, tá? Desconfie de toda a informação e mesmo em livro, quando você lê, desconfie que aquilo pode estar sendo, pode ter mudado alguma coisa em relação àquilo, tá? Mas nunca, hipótese alguma, não é possível você ver um aquário, sabe, com acróporas, com fávias, com soft, com SPS, aqui com montíporas, com milépora, né? E seriotopora lá tem também, e dizer que não dá certo. Não tem como. Gente, como assim, né? Concorda? Então vamos sair do preconceito, tá? Vocês perceberam que hoje eu comecei o vídeo, eu não falei que tem o curso básico de aquarismo, tem o grupo VIP Aquashow, tem o livro do Alberto Bacelar, está disponível, né? Lembrando também que tem os suplementos Aquashow, está aqui, e tem eu, para você esclarecer suas dúvidas, suas necessidades dentro do mundo do aquarismo aí que você tenha. É só me procurar, DDD 11 986 48 8382 e falar com a Aquashow Aquários Ornamentais. Fechou? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, obrigado aos meus seguidores, a minha família, a minha esposa, obrigado a vocês. Tchau e até breve. Fui!